Olá, está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E o nosso tema de hoje é o exame de ordem e os altos índices de reprovação. Para falar sobre o assunto, veja quem está aqui com a gente. O Dr. Mauro Abidon Gabriel, ele que é presidente da Comissão de Exame da Ordem aqui da OAB do Rio de Janeiro. O Dr. Felipe Santa Cruz, que é o presidente da CAARD, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. E o Dr. Marcelo Oliveira, que é diretor financeiro da OAB RJ. Antes de começar o nosso programa, vamos saber a opinião do presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro sobre o nosso tema. Acompanhe. O exame de ordem é uma prova que todos aqueles que se formaram em direito têm que fazer para obter a sua carteira por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. E o exame tem sido, de fato, um obstáculo intransponível para uma boa parte desses bacharéis que não conseguem lograr êxito ao passar pelo exame. O exame é um mal? Pode ser, mas é um mal necessário por conta da mercantilização do ensino jurídico que existe em nosso país hoje. No último exame de ordem, apenas 14% dos bacharéis inscritos em nível nacional foram aprovados. Essa é uma situação dramática, porque essas pessoas, esses bacharéis, não têm culpa da péssima qualidade de ensino que lhes é ministrado. Agora, o exame, ele tem que se manter como está. Não cabem alguns ajustes no sentido não de acabar com o rigor do exame, mas de proporcionar o mercado de trabalho para essas pessoas que ficam no limbo, não são nem estagiários, nem advogados. Essas e outras questões nós vamos debater na noite de hoje. Bem, eu quero começar esse programa convidando aqui o Dr. Felipe Santa Cruz para repercutir o que o Dr. Adi comentou agora nesse nosso trecho. Doutor Felipe, existem algumas pessoas, sobretudo aquelas pessoas que têm dificuldade em passar nos exames de ordem, seus familiares, e até pessoas que discordam do exame de ordem. O senhor acha que é uma ferramenta democrática, uma ferramenta que é útil, como disse o presidente Adi? Eu acho que é uma ferramenta útil, isso é inegável. Ninguém que está nos assistindo, nos escritórios, desconhece o problema da falta de qualidade de muitos dos cursos de direito que hoje estão abertos no nosso país. Mas ninguém, como disse o presidente, tem prazer em reprovar esses jovens. Ninguém tem satisfação em verificar o alto índice de reprovação. Isso não traz uma alegria à Ordem dos Advogados. Esse seria um discurso elitista, um discurso perigoso. É óbvio que nós temos que olhar o alto índice de reprovação como uma luz, no mínimo, amarela em relação ao nosso modelo de ensino jurídico. O que o presidente está propondo e quer polemizar e quer discutir com a advocacia e com o Congresso Nacional é que exista também uma porta de saída para o exercício profissional desses profissionais, desses bacharéis que são reprovados. A ideia é discutir a figura do paralegal, que já existe em outros países. Nós queremos discutir o modelo do exame. Nós sabemos que às vezes o exame não é perfeito, há problemas na prova e não é a intenção de ninguém ter pegadinhas para reprovar os alunos. Eu acho que a ordem ela não pode fechar os seus olhos a um drama social, que são milhares de pessoas sendo reprovadas, mas ela tem que ter o papel firme de defender o exercício da advocacia e a sua qualificação. Isso eu acho que ela faz. Doutor Mauro, algumas pessoas advogam a seguinte tese: olha, a OAB não tem que se envolver nesse tipo de questão, porque as pessoas fizeram a universidade e, uma vez formadas, seria o mercado que iria selecionar a atuação dessas pessoas ou o sucesso profissional. Qual é a visão do senhor? Uma visão absolutamente equivocada, porque até lá, até o mercado selecionar, você já levou a profissão para o ralo, né? Com uma quantidade enorme de advogados e uma boa parte deles, essa é a verdade, sem condições para exercer a profissão, né? A gente não pode querer fazer essa discussão com os olhos voltados até a década de 70, por exemplo, ou mesmo nos anos 80, em que você tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, quando eu entrei na Faculdade de Direito em 1989, você tinha 24 cursos de Direito no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu nem sei, eu parei de contar quando chegou a 200, né? Não me deram mais informações quando chegou a 200.
Então é óbvio que essa é uma massificação do ensino superior. Nós vamos passar por isso, quer dizer, é meio que a população brasileira está ficando mais escolarizada, né? O problema do direito é que durante um certo tempo, com a crise econômica que nós vivemos nos anos 90, mesmo nos anos 80, o direito era quase que o único curso que fornecia alguma perspectiva para os seus formandos, né? Principalmente com um amplo leque de concursos que oferece. Então, acho que essa situação também vai se resolver um pouco se o Brasil continuar a crescer economicamente, porque o curso de direito vai ser naturalmente menos procurado, na medida que outras áreas também vão poder oferecer perspectivas profissionais para os seus formandos, coisa que não havia, e por isso o curso de direito inchou tanto nos anos 90 e no início da década passada. Eu queria repercutir com o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o senhor acha que o mercado selecionaria e o usuário do serviço de advocacia, como é que ele ficaria nesse processo de seleção? Se ele elege um advogado que, porventura, não esteja absolutamente bem preparado para aquele desafio. Sr. Fernandes, eu acho que existe um problema grave de percepção, até de alguns parlamentares que advogam essa tese, né, da extinção do exame de ordem em relação ao perigo que o mau profissional pode ocasionar, né? E se faz muito comparação com outras profissões. Até recentemente o CREMESP em São Paulo passou a adotar um exame também profissional nos mesmos termos do exame de ordem, claro, guardadas aí as diferenças profissionais. Mas aqueles que advogam a extinção dizem que, né, um erro, uma negligência profissional do advogado eventualmente não causaria grandes danos, né, ao cidadão, ao jurisdicionado. Isso é uma grande falácia, né? Quer dizer, você lida com o patrimônio desse cliente, você lida com a saúde e a vida desse cliente. Então, uma boa prestação de serviço jurídico é absolutamente fundamental, né, para que o cidadão tenha real acesso à justiça. E, assim, sem dúvida nenhuma, o que tem ocorrido nesses últimos anos, além, né, da proliferação desses cursos jurídicos, é uma negligência, né, na entrada desse aluno nos bancos universitários. Quer dizer, não há uma triagem criteriosa desses alunos nos bancos universitários. Às vezes até a instituição de ensino tem um bom corpo docente, mas não é muito rigorosa nesse ingresso. E aí, quer dizer, você, sem dúvida nenhuma, né, tem alunos que se superam ao longo do curso, apesar de não terem tido um ensino médio adequado, e outros que acabam sucumbindo, quer dizer, que não têm mesmo capacidade de prosseguir adiante e de receber o grau de bacharel em Direito. E daí, né, muitos desses problemas acontecem. Pois é, doutor Felipe, então nós estamos diante de um problema que é anterior, né? É a estrutura da educação na nossa sociedade. Porque esse é um problema nos cursos jurídicos, mas deve ser um problema também em todos os outros cursos, de arquitetura, engenharia, medicina, de todas as áreas no Brasil. Brasil, e aí é uma discussão, aqui estamos na presença dos dois últimos presidentes da Comissão de Exame de Ordem, são duas pessoas que viveram isso intensamente. Eu também não gosto desse fenômeno de dizer, não, por causa de falta de qualidade. Eu acho o seguinte, há um erro, o nosso modelo de educação é muito confuso. No Brasil, o filho do rico estuda na escola cara para depois fazer o curso público, não é isso? E o filho do pobre estuda na escola pública para depois fazer o curso privado. Normalmente tem acesso a menores oportunidades, a professores piores, né? A tudo, a dificuldades enormes. Nós sabemos isso. E isso reflete na área da gente, por ser uma área importante, como vai refletir agora. A medicina conseguindo o seu exame, a engenharia como ela quer, vai refletir lá. Isso vai ser claro. Você pega o aluno com uma formação boa desde lá da base, você pode ver, ele é aprovado no exame de ordem, invariavelmente. Às vezes acontece um acidente, ele passa mal, fica nervoso, mas normalmente ele é aprovado. Isso é um drama social. Volto a dizer, o que eu tenho dito de forma clara a ordem vai defender o exame. Não adianta setores do Congresso Nacional, por demagogia, para tentar a solução do voto fácil, esses setores defenderem o fim do exame. Agora, nós também temos que ter compreensão de que existe um drama envolvido nisso, e que nós não podemos simplesmente criar uma casta, fechar uma parede e negar a discussão
a esses setores que querem ingressar na nossa profissão. Doutor Mauro, inclusive as outras instituições onde o ingresso se faz via concurso público também passam situações parecidas, né? Para ingresso na magistratura, muitas vezes há uma sobra de vagas. Para o Ministério Público também. Quer dizer, os concursos, de uma maneira geral, que estão usando métodos que não são realistas? Não sei dizer com relação aos outros. Eu acho que o exame de ordem, ele tem problemas. Isso tampar o sol com a peneira também não adianta, assim como o Felipe colocou que é necessário rediscutir a questão desse drama social das pessoas que não passam no exame. Eu acho que também internamente a ordem precisa discutir o tipo de exame que faz, né? Eu tenho uma crítica pessoal, Fernando, sobre os concursos públicos da magistratura e do Ministério Público, mas não sei se cabe aqui, quer dizer, é uma discussão mais longa, porque eu acho que você acaba privilegiando muito o decoreba, você acaba privilegiando muito o mediano, aquele que você seleciona o mediano, aquele que quer ser nota 6 em tudo, que decorou para ser 6 em tudo, e às vezes você exclui num concurso desse alguém que eventualmente é muito bom em uma área, excepcionalmente bom em uma área, mas que não é mediano em outra. Eu acho que esses concursos também devem passar por negócio. Agora, da prova da ordem, a questão é mais palpável para nós. Eu acho que algumas mudanças importantes devem ocorrer. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, doutor Mauro, mas a gente volta já já. O tema é de interesse de toda a sociedade, porque certamente você ou tem um parente advogado, ou alguém que estuda direito, algum conhecido. Então, fique ligado conosco, a gente volta já já.